E hoje aqui no estúdio a gente vai falar sobre saúde, o aumento das doenças respiratórias devido às variações climáticas dos últimos meses aqui em Barreiras. Para falar sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio a pneumologista a doutora Josana Roque. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Doutora, já explica para a gente por que essas mudanças climáticas trazem tantos problemas respiratórios? Bom, tem uma variação de temperatura muito brusca. A gente percebe que tem dias que está muito chuvoso, no outro dia o calor abre, ou às vezes no mesmo dia, no final do dia, está um calor muito intenso. Então, essas mudanças de clima faz com que tenha uma irritação das vias aéreas, né? E aí pode exacerbar doenças respiratórias, o sistema imunológico pode afetar um pouquinho e aí ter uma maior predisposição a desenvolver doenças virais. Tem um público específico que precisa de mais atenção nesse período? Sim, é o público de sempre, né? São os idosos, as crianças, pacientes portadores de doenças crônicas, principalmente quando não estão controladas. Aí vem as respiratórias, como DPOC, asma, fibrose pulmonar, câncer de pulmão, os pacientes com diabetes compensada. Então, todos são fatores de risco. E as gestantes, né? Lembrar das gestantes também são grupos de risco maior. Quais são as doenças respiratórias mais comuns nessa época e que exigem mais atenção? Bom, agora é época de virose, né? Então, tem o quadro gripal, o resfriado comum, as gripes, que são um pouquinho mais, quadro um pouquinho mais exacerbado, e as doenças respiratórias que, nesse período, exacerbam mais, né? Por conta da exposição, como teve muito período de chuva, acaba tendo muitas casas com infiltração, presença de mofo, por conta dessas variações acaba tendo uma proliferação de fungos e a presença de mofo é agora uma época de vilão em Barreiras, né? Então isso exacerba as doenças como asma, DPOC, agora é uma época bem propícia. Por que geralmente ela sempre vem mais forte, né? Porque assim, todo ano parece que piora um pouquinho. Bom, o que a gente percebe que desde a época da Covid, que as pessoas não estão mais se vacinando, né? É importante, inclusive, lembrar que nós estamos no período de campanha para a imunização da influenza. E, infelizmente, pós-pandemia, as vacinações em geral, não só para a influenza, teve uma redução muito grande da adesão das pessoas. Então, isso faz com que tenha maior contaminação e com quadros, inclusive, mais graves. Né? Vamos falar de sintomas, doutora. Quais os sintomas que chamam a atenção? Porque às vezes você tem uma criança em casa, sentiu alguma coisa e o pai e a mãe falam, não, vamos tratar por aqui mesmo. O que chama a atenção que tem que, de fato, levar logo ao médico? Bom, pacientes que começam, ou criança em especial, ou idosos, uma febre persistente, queda do estado geral, não quer levantar, muito sonolento, irritabilidade na criança é muito comum, falta de ar. Lembrando que falta de ar não é só aquele quadro exuberante que a gente costuma lembrar. É aquele paciente que começa a tomar um banho, fazer as atividades diárias, começa a perceber que está mais ofegante, fôlego curto, isso aí tem que chamar a atenção, tá? Uma tosse persistente, porque o quadro viral ele tem início e fim. Então, ele tem um ciclo dele. Então, quando esse quadro começa a ficar muito arrastado, tem que investigar também. Geralmente, como que é feito o tratamento? Eu sei que é muito individualizado, mas no geral. O tratamento, ele depende da causa, né? Então, virose é tratar com sintomáticos mesmo, se realmente for necessário. Então, não tem muito... A virose é esperar o ciclo dele mesmo, tá? A menos que seja um quadro mais importante, que precisa ser avaliado pelo médico. Paciente com asma exacerbado, ter sempre a medicação de resgate em mão. Se não estiver melhorando, tem que procurar o seu pneumologista que faz acompanhamento. Da mesma forma, a DPOC. Então, assim, depende muito do que está sendo a causa. Mas o que a gente orienta em geral, a ingesta hídrica adequada, porque a gente percebe que as pessoas esquecem de beber água, principalmente idoso. Então, ingesta de água adequada, manter sempre as mãos higienizadas para evitar, principalmente quando tem alguém com sintomas respiratórios próximos, evitar ficar coçando os olhos, o nariz, mão na boca, para poder evitar, reduzir o risco de contaminação. Então, a questão da prevenção mesmo é mais importante do que tratar.
O tratamento é assim, se for vírus, é esperar o ciclo dele. Se vier um sintoma mais importante, aí tem que ir para o médico mesmo, para avaliar. Doutora Josana, você falou da importância da hidratação, principalmente para os idosos e para as crianças. Como você bem colocou, tem muita gente que tem uma dificuldade de se hidratar. A pessoa pode substituir água por outra coisa, um suco, Não, um água leite? é água. Água é água, Água tem é que água. tomar. Água é água, tem que tomar. Lógico que a gente contabiliza, mas assim, não chega nem... É água mesmo. Eu sempre falo para os pacientes, você pode até saborizar a água, colocar ali umas gotinhas de limão, mas água é água. E é muito importante, porque se a gente não está bem hidratado, as secreções de limpeza de mucosa mesmo, que é normal essa higienização para expulsar esses vírus, evitar uma contaminação mais grave, se ela tiver com a mucosa muito espessa por desidratação, você tem maior risco de infecção. Queria muito agradecer sua participação, doutora. Muito obrigada. Nada.